Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham aí nas redes sociais. Nós vamos mais uma vez, prosseguir na carta de Paulo aos Colossenses, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, o verso 21, do versículo 21 até o versículo 23. Colossenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23 diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hoje nós vamos falar sobre a obra da reconciliação. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos o relato da criação do mundo pela ação divina. Ali estão descritos todos os atos feitos de Deus na criação, na organização e no estabelecimento de todas as coisas criadas. Seguindo, aparece a descrição em detalhes da criação do homem pelas mãos de Deus no jardim do Éden. Nesta passagem, então, nós percebemos que Deus criou o homem para se relacionar com ele, para viver para ele e agradá-lo. No entanto, é do conhecimento de todos também a tentação e a queda experimentadas pelo homem. Este fato fez com que aquele relacionamento que Deus tivera com o homem fosse quebrado, rompido, pois Deus é santo e onde há santidade não pode haver pecado. Onde há luz não pode haver trevas. Então o homem fora expulso do jardim. E o pecado, agora presente na humanidade, promove o afastamento deste homem da presença santa do seu Criador, como é bem apresentado no texto de Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos. Em algumas versões você vai ver afastados da glória de Deus. Assim, tendo por base esta informação e procurando combater as heresias que navegavam e que negavam a obra redentora de Cristo, implantadas ali pelos gnósticos na igreja de Colossos, Paulo apresenta-lhes então esta importante exposição acerca da obra da reconciliação, da obra redentora de Cristo, com a finalidade de combater os ensinos gnósticos e fortalecer a fé dos colossenses. Para isso, Paulo destaca então 4 pontos no texto. O primeiro deles é a necessidade da reconciliação. Versículo 21 diz: Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Como já falamos, o pecado de Adão e Eva destruiu a harmonia que existia entre Deus e os homens e trouxe a desordem à criação. Romanos capítulo 8, verso 19 a 22 nos mostra isso de forma bem clara também. Com este afastamento de Deus e cada dia sendo dominado pelo pecado, o homem foi entregue às suas próprias paixões e erros. Ralph P. Martin acrescenta ainda o seguinte comentário a esse texto: estavam em oposição à vontade de Deus pelas suas próprias obras malignas. Expressão esta que sugere uma combinação de idolatria e de imoralidade, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, verso 22 a 32. Com a mente dominada pelo pecado, então, o homem começa a confabular coisas em sua cabeça que o leva a acreditar que ele é inimigo de Deus devido às suas próprias pecaminosidades, devido à sua própria vida pecaminosa.
Esse tipo de pensamento acaba se tornando comum a todos quantos se encontram afastados de Deus. Parece algo assim normal. Toda pessoa que está afastada de Deus pelo pecado, ela começa a imaginar que Deus é o ser mais terrível da face da terra e que Deus então se afastou de tudo e de todos. Repare o que Paulo escreve então a Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16. Para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Olha o que Paulo diz aqui, escrevendo a Tito. Para os impuros e descrentes nada é puro. Então, quem está em pecado vai sempre imaginar que Deus está afastado, que Deus se distanciou, que Deus está longe. Isso porque o pecado nos cega, o pecado nos impede de enxergarmos as coisas na perspectiva de Deus. O pecado, meus irmãos, ele corrompe a mente humana e destrói o senso da moralidade e justiça. Ao escrever aos Efésios, Paulo faz então uma declaração forte e dura àqueles que se encontram afastados de Deus em uma vida de pecados. Ele diz, Efésios 2:3, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Por mais que o homem tenha se afastado de Deus e acredite em sua mente que é seu inimigo por causa dessas práticas pecaminosas, ele sabe da necessidade que existe dentro de si mesmo de reconciliar-se com esse Deus novamente. Por causa disso, Deus, em sua infinita misericórdia e compaixão, sabendo que era impossível ao homem achegar-se a ele por seus próprios méritos ou por seus próprios meios, ele traçou um plano redentor para promover a reconciliação entre o homem e ele. Este plano veio através da morte de Jesus na cruz. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz o seguinte: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Todos nós temos um passado sombrio e pecaminoso, alguns com mais e outros com menos, mas todos somos pecadores e o que merecemos é a ira de Deus sobre nós e a morte eterna. Efésios capítulo 2, versículo 3, Romanos 6, 23. Precisamos de arrependimento, confissão, renúncia e a reconciliação através da morte de Cristo. Assim, prosseguimos para o segundo ponto destacado por Paulo, então, a obra da reconciliação. O verso de número 22 diz: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Quando falamos da reconciliação, percebemos sua ligação direta ao sacrifício de propiciação que apazigua o Deus Santo que se encontra afastado do homem por causa do pecado, como está descrito lá no Antigo Testamento. Quando, porém, Cristo morreu na cruz, tornou possível então a paz entre Deus e os homens e restaurou em princípio a harmonia no mundo físico. Embora a plena realização dessa harmonia se dê somente quando Cristo voltar. Romanos capítulo 8, verso 21. O apóstolo Pedro nos apresenta de forma clara e objetiva que por mãos humanas a reconciliação jamais seria possível. Deus, sabendo disso, providencia então o Cordeiro para o sacrifício de expiação por nossos pecados. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver
que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi necessário um cordeiro sem defeito. Foi necessário derramamento de sangue. Foi necessário um sacrifício. Foi necessária uma providência divina para apresentar uma providência divina como apresentada por Paulo em sua carta aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18, 19 e 21 diz o seguinte: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tudo isso foi necessário para que houvesse a reconciliação. O que torna este feito maravilhoso na mensagem de Paulo é que Deus, através de Jesus, executa uma ação em prol da humanidade, que se encontrava separada e alheia, como é afirmada pelo apóstolo em outro texto de suas cartas. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. No versículo anterior, observamos Paulo apresentando o seguinte argumento: em suas mentes eram inimigos, onde ele faz questão de mostrar que a mente dominada pelo pecado tende a se colocar em inimizade contra Deus. Mas o mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, mostra que este pensamento só existe dentro da mente dominada pelo pecado. Porque Deus iniciou sua obra de reconciliação sendo nós ainda inimigos dele. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz o seguinte: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa grandiosa obra realizada por Cristo Jesus na cruz trouxe oportunidade de reconciliação de toda a humanidade com seu Criador. Entretanto, para que ela seja completada, é preciso que reconheçamos a veracidade e importância deste sacrifício e creiamos no nome do único Filho de Deus. João 3,18. Para aquele que crê na obra da reconciliação, Paulo apresenta então o próximo passo, o alvo da reconciliação, ainda no verso 22, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A reconciliação, meus irmãos, foi realizada no gesto sacrificial de Jesus na cruz e foi providência divina. Todavia, no texto, Paulo apresenta um acréscimo que representa o resultado esperado na vida de todo aquele que experimentou a reconciliação. Esta mesma meta, repetida pelo apóstolo em sua carta aos Coríntios, onde ele diz, 2 Coríntios 5,17: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ralph P. Martin faz um comentário interessante sobre este alvo proposto na reconciliação. Ele diz o seguinte: seu desígnio é levar a efeito uma transformação moral, expressada na formação do caráter cristão. Este caráter é reconhecido por sua intenção de agradar a Deus e de viver uma vida consistente com a profissão feita pelo crente. E essa profissão não é profissão de trabalho, é a profissão de fé, aquela que nós declaramos como crentes quando nós aceitamos Jesus Cristo. O indivíduo que experimentou a reconciliação providencial em Cristo, ele deve deixar a velha natureza de pecado e andar em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4.
A este processo chamamos de santificação. Quando uma pessoa se reconcilia com Deus pela obra redentora de Cristo e a partir daí passa a viver 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus com a finalidade de nos apresentar santos, pois éramos desprezíveis aos olhos de Deus por causa do pecado. Para nos apresentar inculpáveis, pois carregávamos a culpa do pecado. Para nos apresentar livres de qualquer acusação, pois já nos encontrávamos condenados. Quanto a este assunto, Ralph P. Martin ele usa uma linguagem florense, fazendo a seguinte colocação: a reconciliação significa que, doravante, nenhuma acusação será feita contra o cristão, visto ser ele declarado inculpável e inocente aos olhos de Deus. Esta declaração se assemelha à mesma proferida por Paulo em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A reconciliação foi obra de Deus na pessoa de Cristo para que pudéssemos restabelecer nosso relacionamento com Ele. Porém, os frutos mencionados por Paulo que acompanham são evidências de um caráter verdadeiramente transformado. Por isso é necessário que o cristão reconciliado busque uma vida de santidade e ande sempre em novidade de vida, apresentando frutos de caráter transformado por Cristo. Tito capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O quarto e último ponto, então, que Paulo apresenta para nós é a exigência da reconciliação. No versículo 23, nós vemos que desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. O que esperar de uma vida que experimentou o poder transformador da reconciliação com Deus? Isso é o que Paulo apresenta aqui nesse versículo. A obra reconciliadora de Cristo na vida daquele que crê se faz completa quando estes 3 versículos são observados como se fossem apenas um. Pois alguém que era pecador, desprezível, miserável, se reconciliou com Deus pela obra redentora de Cristo. Tenham se apresentado limpos de todo pecado. O que se espera é que se mantenham firmes, sem vacilar, sem ter uma fé oscilante, sem desanimar, sem ser abalado por qualquer vento contrário e nunca, jamais se afaste da esperança no Evangelho que vocês ouviram e que trouxe ao conhecimento da verdade. Esta absolvição da culpa adquirida na reconciliação com Deus em Cristo não é motivo para sairmos por aí com uma ficha limpa a fim de sujá-la novamente. Pois Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, ou seja, não se deixem levar novamente pelo pecado. A fé cristã, meus irmãos, ela precisa ser firme e alicerçada naquele que é a coluna central da sustentação, Jesus. Paulo nos afirma em sua carta aos Coríntios que ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Aqui Paulo faz um fantástico fechamento nesta maravilhosa obra da reconciliação, apresentando de forma clara e concisa a maneira com a qual
os colossenses combateriam as doutrinas gnósticas que invadiam a comunhão da igreja e colocavam dúvidas no meio do povo acerca da salvação em Cristo Jesus. Como já ensinava o próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 16, vocês os reconhecerão por seus frutos. Uma vida que experimentou a reconciliação com Deus por intermédio de Cristo precisa ter uma vida pura, dedicada aos estudos e meditação da palavra e que ande em santidade. Concluindo então esta mensagem, queremos recapitular alguns pontos importantes com vocês. O velho homem, a natureza pecaminosa, ela deve morrer. E isso se dá mediante ao arrependimento, a confissão, renúncia e reconciliação através da morte de Cristo. Pelo pecado residente em nós fomos afastados de Deus e da sua presença. Mas ele enviou Jesus com o ministério da reconciliação. Então precisamos reconhecer a veracidade e importância do sacrifício e crermos no nome do único Filho de Deus. A nova vida do réu absolvido de uma condenação não começa ao sair do tribunal, mas sim após algum tempo fora. Mostra que mudou de atitude. Assim, nossa vida de liberdade do pecado só começa quando apresentamos um andar santo e digno, apresentando frutos de caráter transformado por Cristo. Meus queridos irmãos, amigos, vocês que estão nos ouvindo, que esta mensagem encontre lugar em seu coração. E se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, lembre-se que a obra da reconciliação de Cristo ela está livre e aberta para nós hoje. Então não perca a oportunidade. Jesus morreu por você e Ele quer te salvar. Que Deus abençoe a sua vida.